Então, a frequência energética da água é uma frequência energética de descida. Então, quando eu pego uma água e viro ela, ela não sobe, ela vai descender. Então, no fluxo dos 5 elementos, o elemento água, ele tem uma frequência de descida. Show? Então, a água tem uma frequência de descida. E quando eu pego uma água e jogo aqui, ela vai cair, mas ela vai chegar até a superfície. E quando ela chega na superfície, o que ela vai fazer? Ela vai se espalhar. Por quê? Porque não tem como ela descer mais. Então, o movimento de descendência, ele chega até um limite e ele gera o quê? Expansão. Tá? Então, nós temos aqui uma outra segunda frequência, que é uma frequência de expansão. Então, ó, temos uma frequência de descendência, que é da água, depois essa água vai cair até um certo limite, vai começar a expandir, então teremos uma segunda frequência que é de expansão, mas tudo que se expande muito, ele vai se expandindo, vai se expandindo, vai se expandindo, até ao ponto de que essa água que caiu ali e foi se expandindo, ela vai começar a absorver calor do sol ou da natureza, e ela começa a ganhar um outro movimento, que é o movimento de ascensão. Então o calor vem, evapora esses líquidos começam a subir. Então gera um terceiro movimento, que é um movimento de ascensão. Aí, depois do processo de ascensão, né? Então tudo que começa a expandir, né? Depois ele pega o movimento de ascensão, tudo que começa a subir, assim como tudo que tende a descer, chega num certo limite. E o movimento de expansão e de ascensão, ele vai chegar no limite. Então, as moléculas de água que foram evaporadas vão para a parte superior e lá em cima elas vão começar a ter um outro movimento que é o de contração. Por quê? Porque elas vão começar a contrair, formar moléculas de água, formar as nuvens até chegar à precipitação. E aí volta o ciclo novamente, que é o ciclo de descendência. Certo? Então, depois do ciclo de descendência, da frequência de descendência, nós temos a frequência de expansão, depois a frequência de ascensão, depois a frequência de contração. E nós temos uma frequência que faz todo esse processo, que vai fazer todo o ciclo. E foi daqui, então, que surgiu a teoria dos 5 movimentos, ou dos 5 elementos. Aí, então, esse é o ciclo. Então, nós temos aqui a água, o elemento água, com um movimento de descendência. Então, sempre que nós pegamos a água, ela sempre vai descender. Depois que ela cai, ela vai chegar a um certo limite, vai começar a expandir. Aí nós temos o elemento madeira. Depois que ela se expande, ela começa a absorver calor e ela acende, que é o fogo. Então, se você olhar o fogo, as labaredas dele sempre vai tender a ir para cima, certo? E nós temos um movimento de contração, que é o elemento metal. O metal, ele é contraído, ele é muito rígido, ele é muito duro. Então, ele absorve muita energia e fica rígido, certo? E nós temos o elemento terra, que é o elemento que fica no centro. A Terra fica no centro. É ela que faz os ciclos acontecerem. É a Terra que faz com que a água descende pelo centro de gravidade. É a Terra que faz com que tenha superfície para a água se espalhar. É a Terra que recepciona o calor do Sol para fazer a água expandir, acender através do fogo. E a Terra que vai fazer a contração desses elementos lá no seu interior, formando os metais. Vocês conseguem visualizar isso? É por isso que a Terra, lá nos 5 elementos, ela coordena a interestação, que é a parte a cada 3 meses na qual acontece a mudança de uma estação.
ocorre a mudança de estação. Por isso que vocês vão ver que o elemento terra, ele é de extrema importância dentro da fisiologia energética. Por quê? Porque ele tem esse processo cíclico. É ele que faz os ciclos. Tá? É ele que faz os ciclos. E esse ciclo, então, se dá através da Terra. E a Terra é extremamente importante porque ela coordena a nossa alimentação, a nossa ingestão de alimentos que vão dar a nutrição para o organismo. Outro elemento muito importante também é a água, que faz parte de todo esse processo, por conta do órgão vital, que é o rim. Certo? E o pulmão, que faz a respiração. E o elemento madeira, que faz a circulação de sangue.